Olá! O trabalho de hoje é responder dúvidas sobre bordado em tricô, imitando o ponto malha. Uma inscrita me pediu como fazer para aumentar um tamanho de desenho. Ela tem um desenho determinado e quer fazer esse desenho aumentado, maior, o dobro. Como fazer isso? A primeira providência para qualquer tipo de bordado, seja ele num tamanho pequeno, seja ele num tamanho duplicado, é fazer o contorno para determinar onde vai ser esse desenho. Sempre fazer um quadradinho. Esse desenho pequeno que nós temos aqui, ele tem uma medida de 35 por 40. Fiz o quadradinho com 35 pontos por 40 carreiras. Se eu quero ele maior, duplicar em tamanho, tanto em altura quanto em largura, faço o quadrado com as 80 carreiras por 70 pontos. Então, determinar a posição do quadradinho com a quantia de pontos e de carreiras para começar o desenho, seja ele de que tamanho for. Esses desenhos é melhor que estejam num papel quadriculado, para serem contados, para serem acompanhados. Cada bolinha dessas é um ponto. Desenhos assim podem ser copiados de ponto cruz, pontos em bordado de um modo geral, e transformados em um papel quadriculado. Crochê também, existem esquemas de crochê que conseguem ser feitos em tricô bordado. Pode ser em tamanho reduzido, como papel milimetrado, ou em quadriculado maior. Assim você acompanha, conta e não tem erro o desenho, ok? Então, primeira providência, o formato do desenho. Ele vai ser nesse quadrado aqui. E depois é só ir acompanhando os quadradinhos para o começo. Esse fio que foi dado de contorno vai ser retirado, ele não está costurado ali, não vai ser uma moldura, é somente para ir dando o início do trabalho. Conforme o ponto vai chegando perto dele, o ponto bordado vai chegando próximo, é só retirar o fio e ele não interfere, não atrapalha, ok? A primeira dúvida que a inscrita tinha é como fazer para aumentar o tamanho do desenho. Uma forma é fazer duplicando o tamanho. Se eu tenho 35 pontos, duplicando ele vai ficar com 70. Aumentando as carreiras, duplicando elas, fica em 80 carreiras. Não preciso fazer o desenho novamente, a não ser que eu queira. Posso aumentar enquanto eu estou bordando. Conto quantos pontos eu tenho aqui, quantos quadradinhos eu tenho vazios, e depois começo o desenho em si. Cada bolinha dessas, do desenho, equivale a um ponto se for no tamanho normal. Como eu vou duplicar, a cada bolinha eu vou fazer duas. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas, eu vou bordar no trabalho em si 14 bolinhas. E fazê-la em duas carreiras, porque eu estou aumentando tanto na largura quanto no comprimento. Eu vou aumentar os pontos que estão bordando e também as quadrículas que não tenha bordado nenhum. Então, se aqui eu tenho 11 quadradinhos sem bordar, na minha malha aqui, eu vou contar 20 quadradinhos sem bordar e depois começo o bordado. O bordado começa no próximo quadradinho. E a cada bolinha que eu tenho lá, eu vou fazer duas. O ponto malha imita o ponto que a máquina teceu. Então, entro no meio desse V, venho no de cima,
Outro detalhe é, se eu tenho uma lã média, o fio de bordado precisa ser médio ou mais grosso. Se eu vou usar fio industrial para bordar, ele é muito fino e vai aparecer a sombra da cor da malha que tem por baixo. Então, eu preciso colocar mais fios para bordar, que equivalham à mesma espessura ou mais. 4 ou 5 fios industrial, ele já fica numa espessura boa que preenche os espaçozinhos do ponto sem deixar sombra. Eu tenho alguns outros vídeos também de bordado. É bom sempre dar uma olhada, conferir, porque às vezes uma dúvida pode não aparecer em todos os vídeos e você consegue ter uma noção melhor do bordado. Às vezes o ângulo do trabalho sendo apresentado também ajuda. A tensão do fio também não posso puxar demais, porque senão vai aparecer o fundo. E sempre contando. Dupliquei também a quantia de pontos, agora vou fazer duplicação da carreira. Ou seja, toda a carreira que eu venho nesse sentido, a volta é igual. Então, subo o ponto, coloco na metade do Vzinho, para subir o ponto. Eu não preciso cortar o fio e começar nesse sentido. Eu simplesmente subo e agora eu vou no sentido contrário, colocando a agulha no sentido contrário. Entro no Vzinho, que foi bordado embaixo. Outro detalhe, eu costumo usar a agulha sem ponta, para não machucar e para ela não perfurar no meio do fio. Porque se perfura no meio do fio tecido, você vai ter uma falha ali e não tem como arrumar depois. Então, a agulha sem ponta é o ideal. Se não tem, dá para ir levando com a cabecinha da agulha também, que ela é maior. Por muito tempo, eu me machucava com as agulhas, aí eu fazia nesse modo aqui, levando com a cabecinha, que ela é bem maior. E sem puxar o fio, que a tensão fique bem folgada. Depois, esse fio aqui do alinhavo que foi dado no contorno é só retirado.
Dupliquei a quantia de pontos e de carreiras. E agora acompanho o desenho novamente para ver a próxima carreira. Aumentar um ponto para um lado, aumentar 2 pontos para o outro. Se eu vou aumentar um ponto ali no desenho, aqui para mim vão ser 2, porque eu estou duplicando. Aqui eu estou com pouco fio, está terminando o fio. O que fazer? Venho para o lado avesso e vou passar esse fio para levá-lo longe. Eu não vou fazer um nó. Eu vou passar esse fio na parte que foi bordada. Fazê-lo caminhar por entre os pontos na cor que eu estou bordando. Levá-lo para longe antes de cortar. Da mesma forma, o fio de início. Sempre deixo uma sobra para depois levar para dentro e conseguir cortar. Assim, com o tempo de uso, a pessoa vai lavar e esse fio não vai soltar, não vai desmanchar o bordado. Começo novo fio, também deixando uma sobra por dentro. Não posso fazer um nó aqui. Esse nó saltaria para fora. Venho no ponto seguinte e deixo um fiozinho aqui para ser arrematado depois. A limpeza no lado avesso também é importante no bordado.
E assim eu vou acompanhando o desenho e vou bordando. E conforme eu vou subindo o desenho, eu vou mostrando para vocês. E assim, um desenho que era de 35 por 40, fazendo ele duplo, você tem uma imagem maior. Sempre duplicando a cada pontinho, duplica a carreira e duplica a quantia de pontos para a lateral também. Fica um desenho muito bom para frente de uma blusa, por exemplo. E isso dá para ser feito com qualquer tipo de desenho que você tenha ele em quadriculado. Quem queira copiar esse, dá um pausa no vídeo e copia à vontade. Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!